Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem desta manhã tem como tema a derrota e os seus efeitos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo número 1 ao 12. Assim diz a palavra de Deus. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36. E havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nós tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Eles transgrediram meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruídes o anátema do meio de vós. Pelo que nós podemos verificar pela fé, meus irmãos, minhas irmãs, obstáculos podem ser vencidos, muralhas podem ser derrubadas e inimigos derrotados. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus vivo, um Deus que ouve orações, e por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para a sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o 11, quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, iremos receber o mesmo juízo que eles receberam naqueles dias. E este capítulo 7 de Josué trata-se de um texto de advertência. Nele temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. E eu quero dizer para você que a vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus sempre vencendo. Por isso, a derrota é possível.
Mas na vida do cristão, as derrotas não apontam para o fim. Ele pode levantar-se delas. E eu pergunto, você já sofreu ou está passando por alguma derrota na sua vida? O que fazer? Em Josué 7, na parte final do versículo 5, está escrito: e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que isso significa? Significa que o coração anteriormente firme e corajoso em Deus tornara-se completamente enfraquecido e cheio de medo. Mas por que o cristão, quando é derrotado, geralmente cai em desencorajamento? Pelo fato de ser humano, é uma boa resposta. Mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil, mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança do arrependimento e de voltar a acertar. No capítulo 7 de Josué, no versículo 7, está escrito: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Em segundo lugar, eu quero dizer para você que surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É um sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Porque quando somos derrotados, saímos em busca de respostas. E uma das que costumamos encontrar é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. E a dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia em relação à sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Romanos 11, versículo 34 diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? O que Deus faz na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Já na parte final do versículo 7 de Josué 7, está escrito: tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Saiba que é comum, após a derrota, surgir sempre o desejo de voltar atrás. O povo passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina. E Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. Esta é a consequência natural do ponto anterior, ou seja, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo o que lhe traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso na nossa vida. As nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então eu te digo, não abandone, por causa da dor emocional proveniente da derrota, aquilo que você está fazendo. Já na primeira parte do versículo 8 de Josué 7, diz assim: ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação de que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos, nem para ninguém. Nada há o que dizer.
Pois de um lado, temos a visão da fidelidade de Deus e de outro, a derrota. A pessoa está derrotada, humilhada, fracassada. E isto se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama e que ele cumpre os seus pactos. Olhe, por exemplo, para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. E eu te pergunto, não é possível que a mesma situação esteja agora acontecendo com você? Certamente, as conclusões pessimistas a que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. Mas o que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E o que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor em todos os seus decretos. Estas são as premissas seguras a partir da qual devemos raciocinar. Em Josué 7:9 está escrito: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Há nestas horas a sensação de algo pior estar por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos. Olhe para Josué. Ao mesmo tempo em que atribuía a permissão divina a passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Nós não podemos esquecer que Deus pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7:6 está escrito: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus, no anseio de ouvir a sua voz. E assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. E a oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para aquela derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem, conduzir-nos a uma visão dos acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. Mas o que caracteriza a verdadeira oração que só os filhos de Deus podem fazer é fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus. Josué orou e então a Bíblia diz: que farás ao teu grande nome? É a parte final do versículo 9 do capítulo 7. E tudo isso porque ele amava a Deus. Não vamos encontrar forças para sair da angústia proveniente da derrota enquanto a nossa preocupação maior for a nossa felicidade e não a glória de Deus. E eu pergunto a você: você tem uma preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado para observarem a vida? Esta é a sua maior dor? E eu te digo, a vida vitoriosa, segundo Deus, tem a característica de não perder o ser mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas
com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de nos levar à reformulação das nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração, a falsa ideia de que Deus havia abandonado seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, mas sim numa falha na fidelidade humana. E por fim, ele descobriu onde estava o pecado. Deus não negocia a sua santidade por nos amar. Nós é que devemos nos submeter e fazer perguntas sobre a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. O povo de Israel perdeu uma batalha que, comparada de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa da infidelidade. Na verdade, havia algo abominável para Deus enterrado no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem sua origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra do Senhor, por mais absurda que ela lhe pareça. Mas o que fazer depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé no Deus Santo e Fiel. Precisamos dessas duas verdades: saber que Deus é fiel, nos sustenta nas lutas, e saber que Deus é santo e nos livra de julgar que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que a solução para o problema do pecado, que é a confissão. Se hoje você confessar os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te desampararei e nem te deixarei. Então, meu irmão e minha irmã, vamos apresentar a Deus os nossos pecados, as nossas transgressões, pedir-lhe o perdão e saber que a derrota pode estar nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas transgressões e nunca, jamais, na fidelidade de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas neste momento estamos aqui diante de Ti, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Pai, porque muitas vezes não cumprimos fielmente a Tua palavra, mas nós sabemos, fiel é aquele que prometeu. E aqui, humildemente, com o nosso coração quebrantado, Pai, nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões. E como diz a Tua palavra, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como ministra da palavra de Deus, eu profetizo que todo pecado confessado é perdoado em nome de Jesus. E nós recebemos pela fé o perdão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube na página Igreja Poder de Cristo, onde você poderá ver outros vídeos a respeito da palavra de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo
Estaremos aqui numa próxima oportunidade. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.